Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra, um programa especial para a gente entender esse clima tenso que está se formando no mundo, né? Conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje, 1º de julho de 2025, vamos dar uma olhada geral. A situação ainda quente no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia que não para, as movimentações ali no Indo-Pacífico, a economia global tentando achar um equilíbrio Sempre, né? e as decisões importantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O quadro geral é de muita interconexão, sabe? O que acontece num lugar rapidinho afeta os outros. Exato. Bom, começando então pelo Oriente Médio. Olha, apesar daquele cessar-fogo maior entre Israel e Irã ainda estar valendo, a violência em Gaza deu um salto preocupante ontem, dia 30 de junho. Pois é, foi um dia particularmente letal, infelizmente. Teve um ataque naval israelense, sabe? Atingiu um café ali na beira-mar Nossa. e matou mais de 30 civis, incluindo mulheres, crianças, até jornalistas. No total do dia, foram pelo menos 85 palestinos mortos. 85 em um dia. E tem um dado que choca, né? Mais de 300 funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina já morreram desde que tudo isso começou. É muita gente. É impressionante. E do outro lado, lá no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos colocaram a culpa no Hamas por essas mortes. E mencionaram ajuda humanitária chegando por uma fundação específica. É uma visão bem diferente sobre a responsabilidade, né? Totalmente. E falando em Irã, o ministro das Relações Exteriores dele está, bem cético sobre voltar logo para as negociações nucleares. Ah, é? Ele está exigindo garantias contra novos ataques, sabe? E bate naquela tecla do enriquecimento de urânio como orgulho nacional. Diz que o povo não abre mão disso. Entendi. Mas a pressão internacional continua forte, né? O Grupo dos Sete, o G7, foi bem direto. O Irã não deveria ter armas nucleares. Exato. E precisa voltar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica. Aliás, o chefe dessa agência calcula que o Irã pode ter capacidade de retomar o enriquecimento em questão de meses. É rápido. Isso cria um cabo de guerra danado, né? Entre as exigências e fora e a postura iraniana, que está considerando até suspender a cooperação por lei. É um impasse bem delicado. E com potencial real de escalar de novo, né? Com certeza. Bom, enquanto essa tensão ferve ali, tem aquele conflito mais antigo que segue redesenhando o mapa no leste europeu. A Ucrânia. Exato. A Rússia reafirmou as ambições por lá. A gente viu declarações do Vladimir Putin e do porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov. Falando de novo em Donbas e Novorossia, daquela ideia de um só povo, tratando Odessa como terra russa antiga. Essa conversa voltou. E a inteligência ucraniana lê isso como um plano de longo prazo, né? A avaliação deles é que a Rússia mira ocupar toda a margem leste do rio Dnipro e também a região de Odessa. Tudo isso. Até o fim de 2026. Essa retórica constante sobre Novorossia, indica que os objetivos de Moscou continuam bem amplos, sabe? Muito além do que já foi anexado. Mas no campo de batalha mesmo, a Ucrânia divulgou umas vitórias táticas importantes ontem, lá em Sumy. Ah, sim. Dizem que conseguiram estabilizar a frente, afastaram os russos da capital regional e libertaram a aldeia de Andriivka. O presidente Zelensky chegou a dizer que a ofensiva russa ali falhou, mesmo com eles usando as melhores brigadas russas, segundo ele. É uma dinâmica complexa no terreno. E, ao mesmo tempo, a guerra pelo ar se intensifica de outra forma. Junho teve um recorde de drones Shahed lançados pela Rússia contra a Ucrânia. Quantos foram? Olha, 5.337. É muito drone. A tática parece ser essa mesmo. Sobrecarregar as defesas aéreas com quantidade, sabe? Causar danos por saturação. É um desafio constante para a Ucrânia. Imagino. Mudando de cenário agora, vamos para o Indo-Pacífico. A pressão militar chinesa perto de Taiwan continua firme, ontem mesmo. De novo. Foram 6 aeronaves e 6 navios detectados na área. E 3 aviões chegaram a cruzar a linha mediana do Estreito de Taiwan. Essa pressão é constante, né? Mas apesar disso, a análise dos Estados Unidos ainda sugere que uma invasão sem resistência é improvável. Muito por causa da vigilância de vários países ali na região. Faz sentido.
E Taiwan está se reforçando, né? Usando até um drama de TV para levantar o moral, olha só. Recebeu mísseis Harpoon e está considerando comprar aviões A-10. Interessante essa do drama de TV. E não é só Taiwan, né? Lá no mar da China Meridional, as Filipinas e a Lituânia, veja só, assinaram um pacto de defesa. Lituânia, que conexão, né? Pois é. Mencionaram preocupação com as tais frotas sombra e reafirmaram apoio àquela decisão internacional de 2016 que foi favorável às Filipinas. Uhum. E a presença naval aliada continua. O destroyer australiano HMAS Sydney acabou de concluir uma missão por lá. Fez treinos com o Japão, Reino Unido, Estados Unidos Bastante gente. e fez uma operação de liberdade de navegação perto das Ilhas Spratly. O que é interessante notar é esse alinhamento global, né? Que está crescendo contra essa assertividade marítima não só da China. Essa presença naval constante, esses pactos, tudo isso reforça as normas internacionais e a capacidade dos aliados de operarem juntos. Interoperabilidade, que eles chamam. Entendi. E como tudo isso respinga na economia global? A gente viu uma certa calma nos mercados e no petróleo, né? O Brent ficou ali perto dos $68. Sim, uma calma muito ligada àquele cessar-fogo entre Israel e Irã, até a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados aumentaram um pouquinho a produção. Mas é uma calma meio frágil. Exato, é uma calma bem superficial, porque os alertas das grandes instituições financeiras continuam aí e bem fortes. O Banco Mundial, por exemplo, prevê desaceleração global para 2,3% em 2025. Menos crescimento. É. O Banco de Pagamentos Internacionais alerta para fraturas profundas por causa das tensões comerciais. E o Fundo Monetário Internacional aponta pressões fiscais. Essa fragmentação geopolítica está virando um freio estrutural para o crescimento, sabe? Bem claro. Complicado. E para fechar nosso giro, um movimento bem forte vindo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Assim, a questão dos gastos. Isso, um compromisso histórico de aumentar os gastos de defesa para 5% do produto interno bruto anual de cada membro. Isso até 2035. 5% é bastante coisa. São 3,5% diretos para a defesa e mais 1,5% para áreas relacionadas, tipo resiliência. Uma mudança que recebeu elogios até do Donald Trump. Olha só, mas é um passo bem concreto, né? Sinaliza um reforço real na defesa coletiva e também na divisão de custos, claramente respondendo às ameaças percebidas especialmente da Rússia. E o foco não é só militar, então? Não, o foco vai além. Busca fortalecer também a resiliência das sociedades como um todo. É uma visão mais ampla de defesa. Bom, é um cenário global cheio de pontos de tensão, né? E realinhamentos estratégicos importantes acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Queremos agradecer a companhia e mais essa análise aqui no Se Liga. Pois é. E fica a pergunta, né? Como essa rede, que está cada vez mais visível, ligando conflitos regionais, economia e alianças militares, como tudo isso pode acabar redesenhando o poder global nos próximos anos? Algo para a gente continuar pensando. Com certeza. Continue acompanhando o Se Liga Terceira Guerra para mais análises sobre o cenário mundial. Até a próxima.